Eu fiz uma crítica sobre o comportamento errado das digníssimas e, como sempre acontece, uma delas foi lá no X, na plataforma, me atacar e fala o seguinte: Felipe, você odeia todas as digníssimas, você é um cara traumatizado, você tem ódio delas. Eu falo, isso não é verdade. Isso tanto não é verdade que eu defendo a seguinte situação específica. Se o homem encontrou uma boa digníssima e casou com ela, e essa digníssima dedica a vida dela a fazer o homem feliz, é submissa, cuida do cara, sabe? Eleva o cara em todos os sentidos. A nossa obrigação moral como maridos é dar nossa vida por essa esposa. É nós nos dedicarmos também por ela. Quando eu falei isso, a digníssima respondeu da seguinte forma e me deixou muito pensativo. Não, mas você critica e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A grande verdade é, o homem dá a vida na visão delas não basta. O homem se dedicar, trabalhar de sol a sol, o homem fazer tudo que está ao alcance dele, nada disso basta. O que elas exigem, em sua maioria, é adoração. Elas só vão ficar satisfeitas quando um cara está prestando adoração a elas. Fazer o que é da obrigação masculina e executar o que se precisa fazer da melhor forma possível nunca é suficiente. Infelizmente. E eu quero trazer esse vídeo aqui ao lado onde essa moça ela foi muito sincera nos posicionamentos dela. E mostra muito bem como a maioria das digníssimas hoje tem seus relacionamentos destruídos por influenciadoras. Principalmente influenciadoras sobre relacionamentos. Todas as dicas que se dá hoje sobre relacionamentos é sempre voltado no que o homem pode fazer de melhor para as digníssimas. E quando o relacionamento não dá bem, a culpa é dos homens. Você nunca vai encontrar dicas honestas sobre o que as digníssimas precisam melhorar para tornar os relacionamentos delas melhores. Você nunca vai achar isso. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente vai voltar com algumas ponderações importantes sobre tudo. A internet quase destruiu o meu casamento e não foi pornografia. Não foi nada que eu tenha encontrado no celular do meu marido, até porque o meu marido não tem nem celular. Eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, porque quando você vai contra a manada, né, você é muito atacada. Mas eu preciso expor o meu ponto de vista, porque podem existir outras pessoas iguais a mim e quase cometendo o erro que eu quase cometi. Hoje existe uma onda muito grande de vídeos, né, de mulheres falando sobre como um homem deve ser, como um marido tem que agir, né, ou o que ele precisa fazer para ele ser considerado um bom marido. E assistindo esses vídeos, eu via muita coisa que o meu marido não fazia. Eu fico em casa, meu marido é provedor, meu marido troca chuveiro, meu marido monta tudo em casa. E meu marido não faz esse tipo de coisa. E eu comecei a questionar se ele era um bom marido. Meu marido não dirige. Eu comecei a ver tantos defeitos no meu marido assistindo esses vídeos que eu comecei a botar na minha cabeça assim: não, esse homem não serve para ser meu marido. Eu mereço mais do que isso. Gente, eu mudei completamente a forma de agir com ele, a forma de tratar ele. Eu comecei a causar um afastamento entre nós porque ele não fazia churrasco, porque ele não fazia coisas que ele nunca fez. Mas aí eu parei, né? Parei de assistir um pouco esses vídeos, bloqueei algumas contas e comecei a refletir. Ele não faz muitas coisas do marido ideal, mas eu não faço várias coisas da esposa ideal. E ele faz muitas coisas que foram escolhidas por mim, né, quando a gente casou. Muitas coisas que eu admiro demais. Ele não é o provedor completo da nossa casa, mas eu nem gostaria que fosse assim. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter o meu dinheiro. Ele é uma pessoa que não me priva de muitas coisas, ele não sente ciúme excessivo, enfim, ele me apoia demais na internet. Inclusive, até a minha irmã diz que ele passa a mão na minha cabeça, né? Quando eu faço alguma coisa de errado, assim, ele tá sempre ali me ajudando, me consolando, me incentivando. Ele é o meu maior incentivador, ele sempre acha que eu devo continuar. Quando eu choro que alguma coisa dá errado aqui, né? Tô flopada, não sei o quê. É assim mesmo, perdi alguma parceria, vão vir outras. Então, assim, ó, gente, calma lá. Eu estava quase jogando o meu casamento pela ponta e ribanceira abaixo por causa de vídeos que eu estava se consumindo na internet. E isso, gente, é muito inconsciente, tá? É muito inconsciente, porque
enfim, a gente vai consumindo e vai tomando aquilo como verdade. A gente não consegue mais se distanciar daquilo que tá vendo ali. Eu não tô vivendo aquilo ali, então a minha vida não é boa. Quem me acompanha mais tempo sabe que o meu marido faz todo o serviço da casa. É ele que lava a louça, é ele que lava a roupa. Quando a gente viaja, é ele que faz a mala, é ele que desfaz a mala. É ele que controla as contas. Então, assim, ó, ele faz tanta coisa. Ah, e ele trabalha também, tá, gente? Ele trabalha junto comigo, ele organiza as contas, ele não gasta com ele não sai, ele não bebe, ele não sai com os amigos, ele praticamente vive pra família. E eu estava questionando isso porque o homem não sabe fazer um churrasco, não sabe trocar um chuveiro. E isso vindo de uma pessoa que já viveu relacionamento tóxico a ponto de, assim, quase perder a vida em várias situações, assim, extremamente humilhantes, degradantes, violentas, sabe? Eu já vivi tudo isso. E mesmo assim, eu estava questionando o meu marido por esse tipo de atitude que é completamente ridículo. Nenhuma pessoa é perfeita, nenhuma pessoa vai vir com todas as recomendações, inclusive eu não sou a esposa perfeita, tô longe de ser. Então, assim, se você é uma mulher que está questionando, ai, mas o meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, veja, se ele não for violento com você, reveja se ele não é um bom marido e tu não tá sendo só influenciada por essa nova onda da internet, porque sim, eu estava sendo. A internet. A grande questão que eu preciso trazer aqui é a seguinte. Uma coisa que eu já falei anteriormente. Por que é muito mais fácil você ensinar um menino sobre relacionamentos do que ensinar uma digníssima? Pelo seguinte. Quando o menino está se desenvolvendo, ele vai pegar a figura de maior poder e autoridade, a figura masculina de maior poder e autoridade, e vai se fixar em aprender com ela tudo o que ele precisa sobre as questões mais importantes da sua vida. Então, quando você tem um bom pai dentro de casa, o filho vai aprender tudo, principalmente sobre relacionamentos com o pai. Essa influência benéfica do pai sobre a vida do filho blinda ele sobre influências erradas de fora. Então, pode ter várias influências erradas, ensinando o errado o garoto. A presença de um pai forte, amoroso, blinda o menino e o menino só vai aprender com o pai. As meninas não funcionam dessa forma. A menina ela é influenciada sobre relacionamentos com qualquer interação com digníssimas que ela tem no decorrer da vida. Então, qualquer digníssima que apresente um comportamento em relações amorosas, ela perceba isso, ela vai começar a espelhar, a copiar esse relacionamento também. Por esses e vários outros motivos, né, nós temos vários estudos que comprovam isso, que as mídias que as digníssimas consomem moldam o imaginário e o comportamento delas, principalmente o comportamento moral, que qualquer influência muda tudo. Você pode muitas vezes fazer um ótimo ensino para sua filha. Ela vai, se ela tiver amizade com pessoas erradas, ou se ela consumir mídias erradas, como essa moça estava fazendo, isso vai destruir tudo de bom que você ensinou na vida dela. Ela vai se desviar. Então é muito difícil, sabe, nessa questão. Só que o que a gente precisa ensinar para elas é o seguinte. Essas digníssimas produtoras de conteúdo, quando elas ficam falando sobre isso, sobre esses relacionamentos e sempre colocando os relacionamentos delas e os maridos delas como padrão ouro, né, sobre aquele padrão que todos têm que se espelhar, ela não está fazendo isso porque ela quer melhorar o relacionamento de vocês. Ela não quer melhorar o relacionamento. O que ela quer é se exaltar e poder te humilhar. O que ela está tentando fazer com as outras digníssimas é falar assim, olha, eu tenho isso, eu mereço isso e vocês não têm porque vocês são inferiores a mim. É isso que nós chamamos de competição intersexual feminina. As digníssimas estão competindo entre elas. Quando ela se apresenta com um relacionamento tão bom, ela não está preocupada em ensinar. Ela está preocupada em humilhar as outras. E isso acontece com tudo, tá? Entre as digníssimas acontece com todo tipo de comportamento que elas apresentem. Para você ter uma ideia, até a amamentação elas usam como forma de competição.
Você vai ver, principalmente nos Estados Unidos, você tem algumas pautas americanas que tentam importar para cá, e essa não está bem estabelecida ainda, mas eu já vi áreas pipocando aqui e ali, que lá no ZEWA, né, nos Estados Unidos, as digníssimas estão fazendo de tudo para proibir, por meio da lei, que se possa amamentar em público. Normalmente você vai pensar em um primeiro momento, nossa, isso aí é das miministas contra todo tipo de maternidade, né? Não é apenas isso. É porque na mentalidade das digníssimas, a amamentação funciona como uma sinalização de status. Quando uma digníssima está amamentando, a gente precisa ter maturidade para entender isso, tá? Maturidade, por favor, senhores e senhoras. A digníssima está fazendo um ato de amor que é amamentar o filho em público. E não há problema algum nisso. Não há problema nisso. Entretanto, muitas delas estão fazendo questão de amamentar em público não porque a criança apenas está com fome, mas é uma forma de ostentar a fertilidade que ela tem e biologicamente, inconscientemente, essa ostentação inferioriza as outras que estão observando isso. A amamentação é um símbolo de status na hierarquia entre as digníssimas. Como homens, a gente tem dificuldade de entender isso. Por quê, né? Alguém implicaria com a outra que está amamentando. É porque elas se sentem inferiorizadas. Ao mesmo passo que elas se sentem inferiorizadas, muitas usam isso para inferiorizar as outras também. Mais uma vez, eu não sou contra a amamentação em público. Minha esposa já amamentou em público. O que ela sempre fez é ter um pano grande que cobre tanto a criança quanto o seio. E tá certo, tem que ser assim. Mas muitas não fazem isso. E você vê que muitas, o que elas fazem? Elas deixam basicamente a parte, né, da mama toda de fora. E isso é uma forma de humilhar as outras. Por quê? Quanto maior, nós temos estudos que comprovam isso, quanto maior a mama, maior símbolo de status. E isso faz com que as outras se sintam inferiorizadas. Então, ao fazer isso, oferecer esses exemplos que servem apenas para humilhar, isso descalibra nas digníssimas que estão assistindo o seu próprio senso de valor. Aí o que você vai ter são digníssimas que não têm valor suficiente, mas apesar disso encontrar um homem que se dedica a elas, um homem bom, que talvez tenha falhas, mas é um bom homem. Só que ela acha que merece muito mais do que ela está recebendo. E ela acha que aquele cara não é bom o suficiente. E ela maltrata o cara como essa estava fazendo, mas graças a Deus ela percebeu que não. E talvez esse seja um dos momentos, uma das situações mais difíceis para o homem. Um dos maiores motivos para a depressão masculina e que leva os homens a retirar a própria vida é justamente isso. É perceber que tudo aquilo que ele faz, na sua capacidade máxima, não é suficiente, não é valorizado, não é entendido como algo bom e é desvalorizado pela digníssima que ele ama. Isso leva os homens a um total desespero. Porque talvez o homem não tenha todas as qualidades, mas as qualidades que ele tem, ele empenha com todo o valor que ele pode. Isso é muito ruim. Muitas digníssimas falam assim, os homens não sabem demonstrar que amam suas famílias, o homem não sabe demonstrar que ama a sua esposa. Isso é mentira. O homem que trabalha de sol a sol no emprego que ele odeia, ele está demonstrando todos os dias o quanto ele ama a sua esposa e sua família. Porque ele está fazendo isso para colocar comida na mesa e um teto sobre a cabeça deles, dar roupa para eles vestirem, brinquedo para os filhos. E isso é a expressão máxima do amor masculino. Um homem não demonstra amor como uma digníssima demonstra. O homem demonstra amor de uma forma extremamente masculina, que vai pelos que nós muitas vezes não sabemos reconhecer. Essa é a maior tragédia do homem. O homem a todo instante demonstra o quanto ele ama, mas a sociedade simplesmente não percebe essa demonstração e ainda joga sobre ele a falsa acusação de que ele não sabe amar. Então ele faz o que ele tem que fazer, cumpre as suas obrigações e o que ele recebe de troco é que as pessoas falem: você não ama, você não demonstra, você é frio, você é insensível. E isso leva os homens ao total desespero. As digníssimas hoje não sabem perceber o que elas merecem de fato. Por isso que você vai ter tanta digníssima aí sem valor nenhum, querendo coisas grandiosas. E cara, ela não vale isso. Não vale isso. Eu me relacionei com uma moça. Essa moça já faleceu, né? E
Cara, foi um momento muito triste da minha vida. Mas ela era bem gorda mesmo, sabe? Parecia um botijão de gás. E um cabelo horrível. Cara, tudo de ruim ela tinha. E eu tava tão deprimido, eu tinha 20 e poucos anos, tava uma fase muito ruim da minha vida. Me relacionei com ela, a gente ficou 1 ano juntos. E ela tinha um comportamento muito ruim. Um dia eu encontrei um ex-namorado dela, eu acabei conversando com ele na igreja. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: Felipe, a família da fulana tá preparando ela para se relacionar com um tipo de cara que simplesmente nunca vai querer o tipo de mulher como ela. E a família dela queria que ela se relacionasse com um cara branco, loiro, alto, forte, olhos claros, cabelo liso. E qualquer cara que se aproximasse dela que não estivesse nesse padrão, a família atacava, como atacou a minha, atacou esse ex dela também. E ela, cara, mas ela não valia isso, sabe? Nem a família dela e nem ela conseguiam perceber que ela não valia isso. O tipo de cara que estavam querendo que ela se relacionasse era um cara que nunca ia se sujeitar a isso. Eu já estava me sujeitando, me rebaixando minha régua pra caramba pra ficar com ela. E ela não conseguia entender. E depois dessa conversa que eu tive com esse cara, eu percebi tanta coisa. Falei, pô, o cara era mais velho do que eu na época. Eu falei, pô, esse cara aí, ó, tá certo. E acabei tudo. E eu fui ver a minha vida com outras pessoas. Eu tive que fazer uma pequena pausa que ser pai é isso. Tá fazendo muita malcriação, não tá obedecendo, então foi vem aqui agora e vem ver. Olha só, não precisa disso. As pessoas estão aqui olhando. Você é um ótimo menino. Você já é um homem. Fala aqui, você é menino? Você é bebê? Fala. Eu sou homem, viu? Então, você é homem. E um homem não faz essas coisas. Um homem não faz esse comportamento. Isso é feio. Olha pra mim. Olha pra mim. Você vai parar de chorar e vai obedecer a sua mãe. Parou de chorar? Fala aqui com o pessoal. Fala, parei de chorar. Isso. Sem malcriação. Tá bom? Tá bom. Vai com a mamãe. Pronto. A gente precisa... Eu não bato, eu não grito, eu falo firme quando precisa falar. Eu me meto muitas vezes, mas a gente consegue criar o filho sem repreender fisicamente. É como eu acredito, como eu vivo a minha vida. Mas é isso. Tá? Então o que você tem são digníssimas hoje que não sabem o seu próprio valor, querendo coisas que elas não merecem receber e não conseguindo valorizar tudo aquilo de bom que o marido está fazendo por elas. Tem cara muito bom aí. Eu falei até com um aluno meu de mentoria. Eu falei o seguinte: bons homens são raros e por isso eles precisam ser tão valorizados. Que elas possam aprender. Que essas digníssimas possam aprender. Faço o nosso Live Pix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. Eu estou em Shadowban muito grande. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso Live Pix. Está no comentário fixado na descrição do vídeo. Eu estou sofrendo 14 processos. Tem um assédio jurídico contra mim que tem por objetivo me falir financeiramente. São 14 processos em várias partes do Brasil. Maranhão, São Paulo, Brasília, alguns aqui no Rio. E o objetivo disso não é me prender, apesar de que eu corro esse risco, mas é me falir financeiramente, é me desestimular. Jogar tanto processo que eu tenho que pagar o advogado para cada um deles e eu não tenho mais dinheiro para poder me defender. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso Live Pix que vai estar me ajudando a pagar os meus advogados. Tá? Eu vou enfrentar esse assédio jurídico. Temos também uma área de membros aqui que é muito importante. Nós temos um conteúdo que ninguém mais é capaz de ensinar além de mim. Nós temos conteúdo diário a partir do nível 2 e do nível 3. No nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá nós temos conteúdo diário, são 4 anos de conteúdo diário. Os últimos 2 dias eu não consegui colocar conteúdo porque eu machuquei o ciático, até falei isso na live. Eu tô evitando ficar sentado, não, que eu não sento, eu não descanso as pernas. Eu tô ficando muito deitado. Mas hoje eu consegui fazer alguma coisa, amanhã a gente volta com a nossa programação normal de posts diários.
Então nós temos um conteúdo que quebra narrativas, um conteúdo muito importante que vai modificar as suas visões sobre o mundo, vai abrir os seus olhos. É a verdadeira vermelhinha, que vai fazer você ver o mundo como ele é de fato. Questões de leis, você vai adorar o conteúdo. E a partir do nível 3, nós temos o benefício do 2, mais acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais 170 aulas, mais 170 e-books, conteúdo adicionado semanalmente, onde você vai ter acesso a um conteúdo de psicologia muito denso, mas apresentado de uma forma extremamente facilitada, onde você vai aprender muito sobre o desenvolvimento de homens e digníssimos e como é totalmente diferente um do outro. Temos também a nossa patrocinadora, Heavy Subs. Se você gosta de malhar, vá pra academia, cara, cuide de você e compre no site da Heavy Subs utilizando o nosso cupom FURIA. O site deles está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Comprando lá, utilizando o meu cupom, você vai ter um excelente desconto, vai estar crescendo, se tornando um deus grego e vai estar me ajudando a ganhar uma comissão que me mantém aqui também. Tá bom? Então, tamo junto. Coloque esse vídeo em grupos de discussão. Me fala aqui nos comentários o que você acha. Vamos estar junto, pessoal. Abração.